A lenda diz que existia um campo de agaves, né, várias agaves, e tinha os índios que viviam lá. E um belo dia teve uma tempestade. Aí com essa tempestade, um raio acertou uma agave, né? Acertou o meio da planta. E aí uma índia encontrou o líquido no meio da planta que foi atingida e recolheu esse líquido, né? E viu que o líquido era adocicado, né? E aí esqueceu lá na oca. Passou um tempo depois, algumas semanas, e aí encontraram essa bebida já fermentada, espumando. E ao experimentar viu que ela tinha essas propriedades alucinógenas, né? E aí veio a bebida antes da tequila, né? Que acho que é pulp, se eu não me engano o nome. Essa lenda e outras informações estão no meu site do trabalho Corpo Agave. Eu vou deixar aqui para vocês, pesquisarem quem se interessar. A tequila vem de uma outra bebida usada pelos astecas para rituais, que era uma fermentada já alucinógena, né? Tem essa relação com o subconsciente. Tem a deusa que representa, né? Claro, eu vejo sempre os deuses, as deidades, com o intuito de entender o que está por trás, o que representa. Não com o intuito de adorar, né? Ou necessariamente ritualizar, mas no intuito com respeito, com reverência, é óbvio, né? Mas com o intuito de aprender mesmo, né? E aí a deusa da planta, ela se chama Maya-Hilt, não sei se se pronuncia assim, e ela é uma mãe, então casou com tudo, porque eu passei o ano inteiro voltado com um trabalho artístico meu que se chama Mãe, que fala da minha mãe, que morreu, né? Então, coincidências, para quem acredita em coincidências. E aí a imagem que representa é nada mais nada menos do que uma mãe, né? Então essa aqui é uma pintura feita. Eu não achei, aliás eu achei, mas eu não guardei. A estátua é uma deusa também com 400 seios. E o mais curioso é que se a gente prestar atenção quando ela está com as mudas, né, aqui, é como se desse para ver os 400 seios e os bebezinhos mamando nos seios da mãe. Então é muito interessante essa relação. E aí a deusa está relacionada com a fertilidade também, com o subconsciente. Da hora, né? Eu fiquei bem impressionado com esse conhecimento aí, né? É que a minha experiência com a agave foi bem diferente da experiência com outras plantas, com outras espécies. Às vezes eu comprava no mercado, mas, por exemplo, essas que a gente compra no mercado, elas são feitas para durar um tempo só, geralmente, né? É claro que tem as suas exceções, mas eles colocam alguns tipos de adubo ou produtos químicos para ela ficar lindona lá na prateleira, né? Depois você leva para casa, mesmo que você pesquise e faz direitinho, aguar ela, colocar no lugar certo, mas ela morre e acaba, né? Elas geralmente não são feitas para durar. E aí, quando eu fui tendo essa experiência com a agave, foi muito diferente porque ela não é tão frágil. Então, assim, tem um tempo até a gente se acostumar com essa coisa, essa linguagem, né? Essa troca com a planta, de entender se o lugar tá bom, a quantidade de água. E a agave, ela resiste bastante, né? Por exemplo, eu viajei 16 dias, essa planta eu esqueci dentro do meu quarto. Todas as outras estavam fora, mas essa ficou dentro do quarto, sem água. Quando eu voltei, ela não só cresceu, como está mais linda do que antes. Então, isso motiva a gente, né? Claro que eu não vou ficar deixando ela sem água e tal, mas que bom que ela não morreu, que bom que ela continua aqui, né? E assim, quando morre também tem aquele desapego, assim, de aprendizado, de entender o que deu ruim, ou se foi só o tempo, às vezes era só isso, né? Isso que é muito interessante, lidar com a natureza ou com plantas. Tem as técnicas, tem os conhecimentos, tem, mas acho que nada substitui esse conhecimento que a gente vai experimentando e ela vai nos ensinando, ela mesma vai mostrando, né? Muitas coisas, por exemplo, o jardim, no começo, eu gostava muito de limpar ele com a mão, arrancando os matos com a mão, para tirar a raiz, porque
Eu sentia que era importante, era uma coisa ritualística pra mim, né? E às vezes eu não tinha tempo, ficava um matagal lá, mas eu sempre fazia questão de ir lá e arrancar com a mão. Até que foi passando um tempo e os matos não cresciam mais, né? Ela foi se acostumando com aquilo, a própria natureza, e nunca mais cresceu um matagal como crescia antes, né? Então é isso que parece que não, parece que eternamente você sempre vai arrancar e sempre vai ter o mesmo trabalho. E tudo bem se tiver, né? Acho que aí é que tá, nada é regra. Surpreso de perceber isso, que agora não cresce mais a mesma quantidade. Eu tenho que fazer uma manutenção bem menor e bem mais simples do que antes. Também fui aprendendo com outras espécies também de plantas, mas a agave é o destaque aqui hoje, né? E aí quando eu tive a oportunidade de escrever esse trabalho, o Corpo Agave, especificamente nessa feira de artistas, eu queria muito compartilhar, e aí eu fiquei desenvolvendo ali o projeto, não só para escrever antes de ser selecionado, mas também como compartilhar isso, né? Então eu tinha as fotos que eu tinha feito, que era uma mídia, né? Era uma coisa, mas eu queria além disso, eu queria compartilhar de alguma maneira a própria experiência que eu tive com ela, né? E essa experiência estava relacionada com plantar, com convívio com ela, né? Então eu dividi, acho que em 3 partes, né? A primeira parte eram as fotos mesmo, e era uma feira, e era para disponibilizar, os artistas disponibilizavam os seus trabalhos para venda. Aí eu criei os ímãs de geladeira, que são esses aqui, né? Eu tenho alguns ainda também, se alguém se interessar, me manda inbox e a gente fala, ele é 10 por 15 e você pode colocar na geladeira ou onde você quiser. Então tem a sequência de fotos que eu fiz que são dos chakras, né? Cada um representando um chakra. E tem também outras, esse aqui por exemplo é o chakra cardíaco, se eu não me engano. E tem outras que são do processo, né? Que eu plantando, as etapas dela, como cresceu. Então eu mostrava para as pessoas, eu contava a história, eu fazia questão de dar essa introdução. E eu levei muitas mudas para as pessoas terem uma experiência de plantar, de tocar na terra também, né? E as pessoas podiam também comprar a muda e levar, né? A muda que ela mesma plantou. Presenciei uma pessoa plantando pela primeira vez na vida. Isso para mim foi muito mágico, eu nunca vou esquecer. Tem a performance que eu fiz que foi bem antes da exposição, que eu saí com 13 mudas no trem aqui da CPTM, linha Esmeralda. Chamei a minha amiga Denise para vir comigo, para me ajudar. A gente filmou com o celular e a ideia não era sair distribuindo simplesmente, mas era usar todo o conhecimento que eu fui ali experimentando nas minhas performances e deixar que a planta se conectasse com as pessoas, né? Então eu entrava em estado meditativo. Eu fui num trabalho assim de não expectativa. A intenção não era distribuir, não era quantitativo, não era números. Eu podia, inclusive, voltar para casa com umas 13 mudas e não ia ter problema. O importante para mim era experienciar ali o que eu teria para aprender, né? E claro, eu tinha o meu objetivo também racional, tinha um plano, a meta. Mas essa meta, ela não era rígida, né? Eu estava disposto a observar e a interagir com as coisas que atravessam, né? Tem a meta ali que mantém, mas tem outras coisas que a gente não está vendo que podem atravessar o campo, que é a vida, né? A vida que nos surpreende. Então, o meu trabalho com a performance tem essa relação. E aí foi isso, eu fui com essa não expectativa, né? Trabalhando isso dentro de mim, entrar no estado meditativo que eu chamo estado meditativo, ficar na respiração e no momento presente, sem ficar pensando no que eu vou fazer ou no que eu fiz antes, ficar no agora, né? E não forçar isso também, deixar que ele chegue, né? Então há uma não manipulação, há um convite. Pode ser que ele não venha, inclusive, né? Mas com o treino vai ficando cada vez mais fácil, mais rápido atingir esse estado meditativo. E aí foi isso que aconteceu, eu entrava no trem com a bandeja normal, né? E eu coloquei uma placa para eu experimentar também. Nessa placa eu escrevi: qual memória eu te trouxe? Uma pergunta. Qual memória eu te trouxe, né?
porque eu tinha essa vontade de estudar o que estava no imaginário. Já é confirmado que a nossa memória é seletiva, né? Que muitas coisas vão lá para o inconsciente, mas aquilo que a gente lembra, que guarda, que fica fácil acesso, geralmente é porque tem algum valor afetivo envolvido, tem sentimento, né? A gente guarda as memórias que tocou a gente, seja violentamente ou amorosamente. A gente guarda e acessa ela mais rapidamente, com essa maleabilidade de experimentar e ver quem se conecta. Quando eu via, percebia, sentia, às vezes eu olhava para lá e tinha alguém conectado com a planta, né? E eu deixava. E aí depois, quando eu via que estava rolando ali a conversa entre a pessoa e a planta, eu ia e perguntava qual memória a planta trouxe, se é que trouxe alguma memória. E aí eu vi vários relatos, ouvi, mas às vezes não tinha uma memória específica, né? A pessoa se conectava porque se conectou e ela não sabia. Ou esse motivo estava lá no inconsciente, não veio para o consciente, né? E várias pessoas me contaram histórias de infância, histórias da mãe, pessoas que viveram na roça e tinha mais contato com a natureza, ou com a própria Agave, ou com parentes dela, né? A mãe, a vizinha, uma amiga. E aí no final da conversa eu perguntava se a pessoa queria ter uma história com a Agave, né? E aí eu deixava, me abrir inclusive para o não. Mas não teve nenhuma pessoa que disse não. Todas queriam ter uma história, construir a sua própria história ali com a planta. E levaram homens, mulheres, jovens, pessoas mais velhas, de todos os tipos, né? Foi bem interessante esse experimento aí. Algumas pessoas entraram em contato comigo depois para me falar, para perguntar. Esse é um dos motivos aí do vídeo também, para deixar o conhecimento acessível, o conhecimento que é da minha experiência, né, do que eu aprendi, mas cada pessoa vai ter o seu próprio e vai ter a sua história, né, como eu falo, com a agave, com as suas mudas ou com outras plantas também, porque acredito que a agave é só um começo, né, a coisa continua depois, ou não, ou para agora e continua depois. Isso é muito interessante, né? Não dá pra você, não é uma fórmula que vai acontecer assim, assim, assim. Deixa a coisa acontecer espontaneamente, né? Esse contato com a planta. Você vai percebendo se ela quer um vaso maior, né? E aí depende de você também responder ou não esse feedback. Você pode mantê-la lá ou colocá-la num vaso maior. Você vai perceber pelo feedback que ela dá, o feedback sutil, que não é uma linguagem verbal, né? Aproveita para treinar isso. Para mim foi legal, pode ser que para você também seja. E eu acho muito interessante a gente voltar a ter esse contato com a natureza. Porque é uma questão de saúde, uma questão de bem-estar mesmo, né? Lidar com a terra, tocar na terra, mexer com a planta, para quem gosta, para quem não faz disso uma obrigação também, pode ser saudável. Tem pesquisas que falam até que cura a depressão, que alivia vários sintomas. O contato com a natureza, ele vai mexer com o nosso bem-estar emocional. É uma grande oportunidade para isso, de recuperar essa sabedoria milenar, que os nossos avós eram mais conectados com as plantas, né? Se a gente parar para pensar que os índios são os nativos daqui, todos nós temos o sangue indígena, menor ou maior, então a gente tem dentro da gente esse DNA, essa memória. Eu gostei de mexer na terra, gostei muito mesmo. Eu também gostei, é muito bom mexer na terra. É terapêutico? É muito bom. Deve ser bom fazer quando tá nervoso, né? Mexer na terra. Gostei muito de colocar água também, é muito legal. E aí, mostra aí que vocês plantaram. Ó, eu plantei essas duas aqui e ela também plantou essas duas. Cadê são as plantinhas que vocês plantaram?